Muito boa noite. Olá, olá, muito boa noite. Cine amigos, Cine Friends. Estamos começando mais um Cinema em Pauta. Hoje estou tentando um novo formato, estou fazendo do celular. Vamos ver se vai ficar melhor, vamos ver se fica pior. E vamos começando com a música do Final Feliz de Medianeiras, que é a nossa pauta do Cinema em Pauta de hoje. Esperar o pessoal ir chegando, se ajeitando. Eu vou... Ah, isso! Boa noite, Letícia Oliveira. Você tá estreando aqui pra mim esse formato de comentários. Vou até diminuir o som pra gente já conseguir falar e discutir. Cortei do nada. Boa noite, Vitor. Aparece um por um pra... Não, não aparece um por um. Eu tô experimentando aqui com vocês esse formato. Boa noite, Emily. Natália, Emily. Bem, os outros vídeos eu acabei fazendo no computador, então tô testando esse formato do celular pra gente poder falar de Medianeiras, que é um filme ao mesmo tempo encantador e ao mesmo tempo assustador, né? Porque escancara pra gente uma realidade que a gente tenta, não quer ver. Boa noite, Beatriz. Vou esperar o pessoal se abundar, se chegar. Eu acho que cada filme a gente percebe de uma forma, e o Medianeiras, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram as falas tão marcantes, né, tão cheias de significados. Boa noite, Luana. E eu queria sugerir aqui para o nosso programa que a gente discutisse o filme, falasse sobre o filme a partir de algumas falas que eu separei, que praticamente são pontuadas ao longo do filme todo. Mas, primeiramente, queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Erika Franco, eu sou atriz e apresentadora desse programa e de outros também, que já já vou divulgar para vocês, porque, inclusive, o episódio do meu programa dessa semana tem muito a ver com coisas que eu acho que são tratadas no Medianeiras, então acho que vale muito a pena. E fazer um jabá também, né, porque sou dessas. Mas vamos chegando e... eu quero saber de vocês o que mais marcou no filme, assim. Se pra vocês, boa noite, Paty, fica uma coisa mais suave, mais leve, ou não, ou se realmente o que pega é o lado pesado, assim, o lado daquele tapa de verdade, né? Porque eu acho que o filme não faz nada mais do que escancarar pra gente algumas verdades, assim, que a gente muitas vezes teima em não perceber. O Wagner tá falando que observar é estar e não estar. Sim, essa fala é muito incrível, ou talvez estar de um jeito diferente. Já que você puxou essa fala, Wagner, eu vou trazer aqui também... O áudio tá bom pra vocês? O áudio tá funcionando legal? Me falem, senão eu coloco um fone aqui pra poder melhorar, se der microfone e tal. Mas essa fala aparece... Tá ótimo, obrigada, Beatriz. Bem, essa fala aparece logo no início... Ah, que bom. Áudio e imagem, então tá bom. Logo no início do filme, na apresentação mesmo do personagem, eu acho muito legal essa coisa do narrador ser o personagem. Me contem o que vocês acham. Eu gosto. E não sei, assim, eu acho que a voz dele no início é bem mais grave do que eu imaginei que seria olhando a imagem. Vocês sentiram isso? Eu sinto isso, assim, que no início, quando ele começa a narrar Buenos Aires, que Buenos Aires é uma cidade que cresce de forma descontrolada e imperfeita. Inclusive, esse foi um dos primeiros comentários que a gente teve nas nossas postagens sobre Medianeiras. A Letícia tá falando. A principal, tantos quilômetros de cabos servem para nos unir ou para nos manter afastados, cada um no mesmo lugar. Não, muito, assim, essa frase é muito significativa, né? Inclusive, a fala que vira e fala, o que esperar de uma cidade que dá as costas para um rio? Então, acho que, assim, as frases dos personagens, eu, enquanto atriz, são frases que eu gostaria muito de ter dito, gostaria muito que tivessem saído da minha boca. Mas, voltando para aquela frase de que observar é estar e não estar, eu acho... e me digam se essa percepção vai pra vocês também ou não, mas que é como se o autor, o diretor e o roteirista, toda a equipe já estivessem falando com a gente sobre o que vai ser o filme, sabe? Porque, querendo ou não, ali somos observadores, então
A gente se sente completamente dentro da história, a gente tá ali acompanhando, a gente torce, e ao mesmo tempo a gente não tá, a gente não faz parte daquele ambiente, a gente não faz parte daquela realidade, e estamos e não estamos ao mesmo tempo. Me veio muito essa sensação de já falar sobre a coisa sem falar da coisa, aquele falar falar sem falar. Né, falar sem dizer com todas as letras, que eu gosto bastante, a Bárbara. Na faculdade de arquitetura, esse filme vira e mexe aparece por conta da relação dos personagens com a cidade e como a cidade é determinante nas relações. Total, assim, eu não sei se esse filme me pegou tanto porque eu me vejo muito nos personagens. Eu moro num apartamento de menos de 50 metros quadrados, na 8ª cidade mais populosa do mundo. Sim, São Paulo é a 8ª cidade mais populosa do mundo, segundo a Wikipédia. Eu não procurei a fundo esse dado, mas se não é a 8ª, é uma das maiores cidades do mundo. E moro aqui tem pouco tempo e eu me senti muito dentro desse filme, assim. É muito grande. Não é à toa que quando eu mudei pra cá, deu um puta de um cagaço, sim, porque é muita gente, muito grande, muitas construções, muito prédios, parece que você some dentro da cidade. Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, e uma coisa que eu fui reparar só quando eu mudei pra cá, e aí me contem a experiência de vocês com isso, né, a relação com a cidade de vocês, onde vocês moram, porque eu acho muito legal essa troca. Eu, por exemplo, só percebi que em Belo Horizonte se vê os limites da cidade, de alguns pontos, mas de vários pontos. Eu só percebi que, por exemplo, da janela da minha casa, da janela da casa de alguns amigos, eu conseguia ver montanhas e morros que eram meio que os limites da cidade mesmo, depois que eu vim pra cá. Quando eu olho pro lado, só tem prédio, só tem construção. E é uma coisa meio louca mesmo, parece que a cidade engole a gente. E tem uma frase, peraí que eu vou pegar meu computador, que tá aqui, ler pra vocês as coisas que vão passando. Eu moro em São Bernardo do Campo, e quando eu vou pra São Paulo parece que eu estou em outro mundo, não é? Isso porque são cidades vizinhas. Sim, é uma coisa absurda. E o tanto de... A Grande São Paulo é muito grande, né? A Grande São Paulo realmente é gigante e eu não faço ideia do tamanho da Grande São Paulo. Cada dia eu descubro pessoas que moram em lugares que eu não sabia nem que existia e que são São Paulo, que são Grande São Paulo. É uma coisa meio assustadora, assim, mas ao mesmo tempo encantadora. E essa sensação meio de solidão em meio à população, pra mim, já começa na frase que fala que Buenos Aires é uma cidade super populosa no meio de um país deserto. Então, na hora me vem um deserto na cabeça e uma cidade lotada, amontoada. E aí eu fico me perguntando, assim, porque a gente nos pergunta isso na vida, por que a gente escolhe morar nessas cidades, né? Boa noite, Juliana. Por que vocês acham que os nossos personagens escolheram ou eles não escolheram? Eles foram simplesmente perpetuando essa decisão de estar ali, né? Sem dúvida nenhuma, o aspecto urbanista desse filme é muito marcante, muito peculiar. Eu tenho amigas arquitetas e quando eu falei desse filme, eu falei assim, filme que arquiteto adora. Porque realmente essa coisa dele ir mostrando, vocês perceberam isso, que quando ele vai falando de algumas doenças que estão presentes na sociedade, né, e usando a sociedade para falar dos prédios e vice-versa, ele vai aparecendo um prédio de cada jeito. Eu achei isso muito curioso, assim, porque essa coisa de mostrar a planta dos apartamentos, da gente entender qual o espaço geográfico que aqueles personagens estão vivendo é muito particular. Me digam, gente, hoje vocês estão muito calados, então eu que não tô sabendo comandar aqui esse novo formato, porque pra mim não fica salvo mais os comentários, eles aparecem e apagam. Daniel, a gente tá falando de Medianeiras, que é um filme argentino maravilhoso. A Letícia, tem muita questão de estar anônimo também, total. É uma espécie de liberdade que ainda... Uma espécie de liberdade, ainda que tenha outras consequências. É verdade, assim, eu me sinto um pouco anônimo, mas tem aquele medo de se perder no meio da multidão também, né? Luiz Cláudio, apesar de Brasília não ser tomada de prédios, é desenhada para carros. Total, eu fui em Brasília no passado, não tem gente na rua. Achei isso muito curioso. Peraí, volta comentários. Gente, onde que eu vejo os comentários aqui? Ih, peraí. Ai, meu Deus, perdi os comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir também... Não, talvez isso não vai dar certo. Não vou... Ah, isso, pronto. Agora eu fixei aqui. Agora eu consigo ver todo mundo. Problemas técnicos. Vou voltar pro comentário do Luiz Cláudio. Calma. Peço um pouquinho de paciência porque estamos testando um novo formato.
Então o pedestre é como se fosse uma formiguinha. O Luiz Cláudio tá falando de Brasília, provavelmente ele é de Brasília, né? Me confirma aí, Luiz Cláudio. E andar a pé pela cidade toma uma dimensão completamente diferente. Sim, o Wagner queria que a minha cabeça funcionasse bem como um Mac. Sim! E que a gente conseguisse apagar as coisas ruins ou coisas que não fazem mais sentido num clique. O Daniel, sim, agora tá sabendo qual é o filme. A Joana, maravilhoso mesmo, sim. Sim, sim, sim. Bem, pessoal, Deotar seria ótimo, seria maravilhoso. Inclusive, um dos posts que a gente colocou, porque a gente vai divulgando também o filme no nosso feed no Instagram. Se você não segue, a gente lá segue. E se você tá aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a produzir mais conteúdos dessa maneira. Mas, voltando para o que eu ia dizer, que a maneira que o post nosso que mais bombou, que mais deu comentários, que as pessoas mais se identificaram, foi justamente o post que a nossa protagonista fala que tá pagando lá as fotos, né? Fala de quantos dias e quantas horas ela passou com a pessoa errada. E teve várias pessoas até compartilhando com a gente esses momentos. Teve gente que falou que não queria nem fazer a conta de quanto tempo tinha perdido, que era 7, 12 anos. Olha, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu tenho 9 anos de relacionamento. Se algum dia der ruim, eu também não vou querer fazer essa conta. Porque, sinceramente, mas espero que não. A Bárbara tá falando, a cena dela tentando se relacionar com o manequim dói o coração, dói. E eu acho que, assim, um dos motivos que a gente gostou e sugeriu Medianeiras é porque a gente tá vivendo um momento que realmente muitas pessoas estão passando por essa falta de contato, né? E isso é realmente doído. Mas ao mesmo tempo, a relação dela com o manequim me despertou uma coisa que eu queria saber se vocês também tiveram essa coisa, de pensar que, putz, como é poderoso a gente conseguir entrar dentro da cabeça de uma pessoa e olhar uma situação dessa que é completamente bizarra e estranha, que não faz o menor sentido. Não só dela tentando se relacionar com o manequim, mas a primeira cena em que ela dá banho no manequim, eu falei, gente, dentro da casa de alguém, agora tem uma pessoa dando banho no manequim. Que coisa bizarra. Mas, acompanhando aquela história, a gente entende e faz sentido. E no final, todas aquelas esquisitices, tanto dela quanto dele, fazem muito sentido. E isso é muito incrível, a gente conseguir realmente se conectar com a pessoa. A Juliana, a cena do manequim é muito pesada. Quando ela abraça também pra se despedir, total, Letícia falando que... E faz muito sentido, né? Ela se despedindo do manequim, fechando um ciclo mesmo. Eu queria trazer uma coisa que eu não sei se vocês repararam dessa cena, acho que é logo anterior a essa cena dela abraçando o manequim, é que pela primeira vez a gente consegue ver o apartamento dela. O apartamento dela tem um outro nível, né? Tem tipo um degrau, assim, que é onde fica a maioria das coisas dela. E foi a primeira vez, logo antes dela se desfazer do manequim e abraçar, é a primeira vez que a gente consegue ver o apartamento dela amplo, sem as caixas, né? Ver a caixa de sapato dela sem as caixas. E isso me marcou, assim, eu falei, putz, eu tô vendo o apartamento dela pela primeira vez, assim. Vocês perceberam isso? Foi uma coisa que marcou vocês? Me contem. Inclusive, logo depois que ela deixa o manequim lá, ela deita na cama e se cobre com um lençol, e pra mim a imagem que fica é de um casulo, como se ela realmente tivesse conseguido chupar o veneno pra fora, tudo que fez mal, tudo que ela precisava expurgar, e agora ela estivesse num momento de reclusão e pra se abrir pro novo. Muito viajada essa minha interpretação, mas pode ser que faça sentido pra vocês, eu queria saber. A Joana Marcela tá falando, ele não é um filme fácil de achar, demorei. Ai, Joana, que pena. A gente divulgou, toda vez que a gente divulgar um filme aqui pra ser pauta do Cinema em Pauta, a gente vai falar onde tem. Ele tem no YouTube mesmo, você consegue achar pra assistir pelo YouTube, gratuito. E teve gente no comentário, tiveram pessoas nos comentários das nossas postagens que falaram que viram pelo Globoplay. Eu acabei não procurando no Globoplay, mas eu acho que tem. A Bárbara Vasconcelos. Eu acho uma sacada muito boa também, que eles só se encontram quando toda a tecnologia some. No caso, a energia falta. Meu Deus, Bárbara, eu não tinha reparado isso. Eu anotei, eu fiz uma pauta. Eu vou me descontrolando aqui porque eu gosto muito de fazer isso, gente. Eu tô muito feliz, muito realizada no Cinema em Pauta. Espero que vocês também. Mas eu tinha anotado uma pauta justamente que eu coloquei como pistas, sinais e quases. Porque essa história é toda de quase, né? Primeiro,
ela começa descrevendo que ela trabalha com vitrines e que ela se sente, que ela gosta disso, porque ela acha que quando a pessoa para pra pensar numa vitrine, é como se ela estivesse se interessando por ela. O que que acontece na hora que ela sai da vitrine? Ele para em frente à vitrine e fica olhando pra vitrine como se estivesse se interessando por ela. E aí depois mostra o cachorro no Wall-E, mostra ele com o cachorro. Então tem várias coisinhas que a gente vai pegando, né? Que você vai falando, tem coisa aí, isso vai se intensificando. O Lucas André, esse filme também me lembra o Her, do Spike Jonze. Ai, peraí, não sou meu. Só que mais próximo da nossa realidade. Não que Her também não seja. Hus de nervoso, né? Aquele Hus de nervoso. Já assistiram Walking Life? Ainda não, Daniel. Mas, se gostarem, podemos pensar nele para uma próxima pauta. Moro numa cidade, a Juliana tá falando, que mora numa cidade praiana, onde eu sinto que as pessoas levam uma vida mais quente. Ai, que delícia. Eu adoraria morar na praia. Quando eu vi esse filme, eu senti uma coisa mais seca, assim, que me remete muito a São Paulo, um caos amontoado. Realmente, assim, São Paulo tem muito esse estereótipo e faz jus de ser, mas eu acho que justamente por ser um estereótipo, uma visão superficial. Quando eu consegui me interagir mais com a cidade e olhar para as pessoas que são a vida daqui, eu consegui tirar um pouco desse desespero. Mas sim, ele existe. Isso falando da minha experiência, né, gente? Que sou mineira e vim pra São Paulo. Às vezes paulistanos vão ter outra percepção. Se tiver alguém aí, comenta. A Natália Emily, a Sêmula do Acidente que os dois estão, mas não se veem. Sim, eu acho que tem muito essa coisa da gente ver as pessoas na rua, mas não enxergar. Da gente se ver e não se reconhecer. Inclusive, quando acaba a luz e eles se encontram na vendinha, eu fico pra morrer. Vocês também não ficam tipo, não! Eles não sabem quem eles são e eles estão se conhecendo e ele não rola nada. E também quando eles aparecem nas medianeiras, né? Os dois fazem as janelas nas medianeiras e se veem e se reconhecem no meio daquele anúncio super sugestivo dos dois, tudo que você está procurando, e uma seta para ela. E não se reconhecem e não levam isso adiante. Isso a gente fica realmente agoniado, né? O Daniel é muito bueno, sim. Falando do filme que ele indicou. Waking Life tem um trecho justamente sobre isso. Bacana. Isso é uma coisa legal da gente explorar. Bem, gente, eu queria trazer outras frases que me marcaram muito nesse texto, que inclusive foram frases que apareceram em comentários da galera nos nossos posts sobre Medianeira, o que assim, é muito, muito compreensível. Inclusive, vários dos comentários que apareceram, várias das frases, são frases que eu coloquei que me marcaram muito quando ditas. Letícia, na verdade, ela só foi atrás dele mesmo quando ele tava vestido de óleo. Uma coisa muito pessoal dela, sim. E ela descendo de elevador. Eu acho incrível da gente entender essas coisinhas tão particulares. Tipo, o que significa ela descer de elevador e sair correndo porque viu ele de Wall-E. E assim, a gente não achar estranho que uma pessoa saiu correndo na rua e deu de cara com ele, foi aquele momento, sabe? A gente tá vivendo aquilo. Eu me sinto muito como um anjinho da guarda. Inclusive, falando nisso, não sei se vocês viram, mas vou fazer aqui uma informação muito útil, valorizando as nossas produções nacionais. Uma série da Netflix, de um diretor incrível, Daniel Rezende, inclusive estamos aí, foi indicada ao Emmy Internacional, chama Ninguém Tá Olhando. Provavelmente vocês já viram. Érica tá muito emocionada, eu tô, gente. Esse filme é muito incrível. Mas essa série é uma série nacional e tá indicada a melhor série de comédia pelo Emmy Internacional. Então vejam, é incrível. Daniel, é muito legal, é muito divertido, tem uma mensagem muito interessante por trás. Daniel, me chama pra segunda temporada. Bem, gente, deixa eu continuar aqui nos comentários que eu me empolgo. O Vinícius. Uma das coisas que eu acho interessante é que quando ele fala sobre a cultura do inquilino, sim, eu anotei essa frase. O que você acha que quer dizer essa cultura do inquilino? Porque pra mim não ficou tão claro. Deixa eu terminar de ler seu comentário que sumiu aqui pra mim. Cultura do inquilino, sobreviver como se você estivesse de passagem. Faz sentido. E é algo que ainda sinto mesmo fazendo 2 anos que mudei pra cidade grande. Realmente, assim, tem uma coisa quando você mora de aluguel, que é o meu caso também, você não sabe quanto tempo você vai estar ali. Nada é permanente, nada tá dentro do seu controle. Tá que hoje em dia, né, vivendo o que a gente tá vivendo, a gente sabe que nada tá dentro do nosso controle nunca. Mas essa coisa de viver de aluguel e de viver numa casa que não é sua, mas é sua, dá uma certa... A gente fica meio de cara a cara com as incertezas da vida, né?
Eu acho que é um pouco isso. Inclusive, o nosso protagonista foge muito disso. O fato dele virar e falar que ele só se locomove sobre os seus pés, que é uma das frases que eu anotei, acho que mostra muito isso, porque logo em seguida mostra ele arrumando a mochila e colocando cada coisa no seu lugar, então mostra aquela necessidade de controle, né? Justamente por isso que ele vive uma vida no mundo virtual tão intensa e fora dele ele quase não vive. Pera aí. A Letícia tá concordando. E temos aqui a Beatriz falando que é exatamente isso. Inclusive, quer ver? Peraí que eu vou pegar aqui mais outras falas. A gente falou do Rio. Inclusive, o fato dele viver uma vida tão em frente ao computador é uma coisa que é perceptível. Quando ele fala, há 10 anos me sentei na frente dos computadores, sinto que nunca mais me levantei. A cena que segue daí, dele acordando de madrugada, indo trabalhar, indo dormir, assim, uma coisa tão próxima, dentro de um ambiente tão confinado, eu acho que isso é meio que uma porradona de verdade na nossa cara, porque é isso, assim. Quando ele tem essa rotina de acordar de madrugada pra ir trabalhar e senta e volta, é como se ele não saísse do ambiente, o ambiente não saísse dele. Eu me pergunto, por que ele faz isso? Ele tá trabalhando pra quê? Tipo, por que ele mora nesse cubículo e trabalha desse jeito e ele tá vivendo, assim, me dá esse questionamento, e aí eu pergunto que se eu... E como cada apontamento é um espelho, eu pergunto o que eu tô fazendo que eu também não tô vivendo. Vocês ficaram nessa pira? Não sei. Questões um pouco viajadas. Bem, me digam, eu quero muito saber o que vocês mais viajaram, assim, nessa obra, porque eu acho que uma das grandes questões do Medianeiras é a identificação. Apresenta histórias ali que tem um grau enorme de identificação. Muitas pessoas moram em cidades grandes, cidades populosas, muitas pessoas se sentem solitárias em algum momento morando nessas cidades, e muitas pessoas se envolvem em relacionamento. Bem, vamos continuar aqui. A gente estava falando de Medianeiras, a gente estava falando da questão do nosso protagonista com os computadores, o fato dele viver muito externamente, estou um pouquinho nervosa. Viver muito a internet e não sair pra viver a vida, né? O fato dele falar que ele só se move sobre os próprios pés mostra muito uma necessidade de controle, uma necessidade de saber o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, quando a gente fala da nossa protagonista feminina, quando ela fala do jogo da vida, né, que parece se eu estivesse no jogo da vida, como se eu tivesse voltado 4 casas, é muito significativo pensar em explicar essa situação dela através de um jogo. Por quê? Eu parei pra pensar e aí eu queria ver o que vocês acham disso. Oi, gente, vamos voltando, por favorzinho, senão eu vou ficar muito desesperada. Que quando a gente é criança, quando a gente determina e quando a gente coloca pro universo coisas que a gente acha que a gente vai ser quando a gente é adulto. E aí, quando ela traz a vida dela atual, olhada sobre como se fosse um jogo, voltando casas pra trás, eu penso que quem tá falando isso é a criança dela. É a parte dela que não atingiu aquele objetivo que ela colocou pra vida adulta, mas quando ela não era adulta. Tanto que ela fala que parece que ela tá voltando pro velho novo apartamento dela, casa de sapato, e que nesses 4 anos parece que nada mudou, porque ela tá tirando, né, abrindo as caixas de coisas que ela tinha de uma outra vida. Então tem um peso muito grande, é muito dolorido isso, né? A gente pensar que como se tivesse ficado parado 4 anos, isso é muito dolorido. E na verdade não é isso, tanto que o tempo vai sendo marcado por estações do ano, e aí quando se passa um ano a gente vê que as coisas mudaram. Ela abriu um ponto de luz na vida, de modo literal, e que é a janela, e de modo não literal, de modo simbólico, que é quando ela se abre para uma nova relação. O Daniel tá falando que é momento após momento, total, assim. E essa coisa unindo as duas esferas do... Até o piercing, sim, o piercing significa uma nova versão dela mesma, né? Uma coisa que às vezes ela não imaginaria que faria, são as pequenas mudanças.
Eu acho que começa até, assim, não sei se começa assim, mas a questão dela ir nadar também, dela realmente implementar esse hábito. Inclusive, a gente fica achando que eles vão se encontrar, finalmente, que o lugar deles se encontrarem vai ser na natação, né? O filme é todo marcado por esses encontros e desencontros, que é o nome de um outro filme que depois a gente pode levantar para pautas do Cinema em Pauta, mas do coração deles, formado pelos capuzes no meio da rua. Então a gente vai recebendo pistas ali de coisas que poderiam ser, mas ainda não são. E só vão ser quando ela realmente consegue se libertar, e ele também. É muito significativa a fala dela do Wally, né? Que o único livro, que é o livro dela de criança, e que ela consegue achar o Wally em todos os ambientes, na praia, no parque, mas não consegue achar o Wally na cidade. E justamente onde que ela vai achar o Wally na cidade? Quando ela vai pro mundo real, né? Bem, queria saber de vocês o que vocês acham da relação da música nesse filme. Comentem aqui, porque eu achei muito interessante a trilha sonora ser praticamente instrumental. E em determinados momentos, eles se interagirem com essa trilha sonora através do vizinho, né? O Wagner tá falando, parece que cada vez mais próximo das pessoas nos distanciamos. Acho que a internet faz com que a gente se acostumasse a selecionar tudo. Lugares, pessoas, apartamentos. Isso mesmo. Isso de ir pro real. Não queremos... O Wagner tá falando. A Letícia falou que isso de ir pro real. E o Wagner, não queremos mais viver a vida do jeito que é. Total. E aí a gente se refugia num mundo virtual que não é real, né? E aí a gente tá vivendo por quê? O Luiz Cláudio tá super concordando com o Wagner. E o Daniel, pior que eu nunca assisti. Daniel, assiste esse filme, menino. Você vai adorar. O Luiz Cláudio, mas o filme tem um apelo existencial, sim. Ele continua. Amo a parte do planetário. Se bem que o planetário me põe em uma... Fugiu aqui. Me põe mais ou menos no meu lugar. Lembra que o mundo não gira ao meu redor. Que sou uma parte muito pequena de um planeta com milhares de galáxias, que faz parte do universo. Total, e nessa frase ela continua de que ela faz parte de algo eterno, né? Mas aí eu já acho que eu já complementaria essa ideia de que dá uma sensação justamente daquilo que a gente comentou no início, de se perder no meio da multidão. É um conforto de pensar que você não é tão importante, de você lembrar, de você ter essa ciência, mas ao mesmo tempo dá um certo desespero, né, de, putz, eu tô me perdendo no meio da multidão. E eu acho que essa fala dela traz um pouco disso. Eu selecionei uma fala dela que diz um pouco dessa parte, mas que diz outra coisa. Isso me lembra que eu sou parte de um todo, infinito e eterno. Exatamente, essa parte de comunhão e ao mesmo tempo de unidade. Sim, essa relação de pertencer e não pertencer ao mesmo tempo. É bem isso. Bem, eu acho que essa frase do Wally, que foi uma das mais comentadas, se mesmo sabendo quem eu procuro não consigo achar, como vou achar quem eu procuro e não sei como é? Eu acho que nesse momento o roteirista conseguiu traduzir em palavras a procura de um amor, que é justamente isso. A gente sabe o que é, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe como se parece. Como que a gente vai achar uma coisa que a gente não sabe o que é. É muito profundo, né? Eu acho que a gente consegue ter outras dimensões do sentimento quando colocado dessa maneira. Essa parte sensacional, uma das melhores partes, eu também acho. Outra parte que eu acho muito incrível é a parte que eles estão se relacionando no computador, né? E engraçado, porque é muito criticada de uma forma bem sutil essas relações através da tecnologia, mas ao mesmo tempo a primeira vez que eles se conectam é pelo MSN. Inclusive, quem é da época do MSN? Tenho muitas saudades dessa época. Comentem aí se vocês pegaram a época do MSN. Se você não pegou a época do MSN, você não sabe o prazer que é chamar a atenção de uma pessoa. Esse botão deveria existir no WhatsApp. Mas, voltando para a parte que eu queria citar, é quando ela fala, achei que não ia rir hoje. Aí, ó, a Letícia concordando comigo. Nossa, sim, o Daniel Canedo também é da época do MSN. A MSN era vida, gente. A gente colocava subnick, colocava música no subnick. A Natália, MSN, música do status, isso, exatamente. E quando juntava a galera, colocava na, mais, vá, mais, pá, mais, lá. Colocava os apelidos de todo mundo junto que tava ali conversando. Eu não sei o que tanta gente fazia no MSN, mas a gente ficava horas lá. Isso é uma verdade.
Mas ela falar que eu achei que não ia rir hoje, não é uma frase extremamente profunda e deprimente? Eu não achei que ia rir hoje. Tem até uma frase bem famosa, que é um dia sem sorriso é um dia perdido. Que eu não sei quem falou. Mas é muito sobre isso, né? Aquela coisa da internet ter nos aproximado. Tem como é que é? Tem essa frase aqui. Peraí que eu vou achar, gente. Foi até citada na primeira live, que ela nos aproxima, mas nos afasta da vida. Conecta das pessoas, mas nos afasta da vida. Bem, eu queria saber também de vocês, se vocês perceberam como funcionou os joguinhos de aproximação e distância. Coisas sutis, assim, que linkavam uma cena a outra e que linkavam uma história a outra. Porque se a gente for parar pra pensar, 99% do filme são duas histórias contadas separadamente, que são unidas por tô recebendo aqui dos meus universitários, um dia sem sorrir, um dia jogado fora. Charlie Chaplin, maravilhoso, exatamente isso, não poderia ser diferente. É bom a gente ter produção, né, gente? É coisa maravilhosa, ajuda a gente a trabalhar. Bem, mas eu vou citar aqui algumas coisas que eu percebi e eu queria saber se vocês perceberam outras. Que eles contam a história dela, depois contam a história dele, e aí vão criando esse link que vai nos conectando e dando a ideia, sem dizer que eles vão se encontrar no momento. Alguns eu até já citei, mas outros não. Primeiro, a questão da vitrine, que ela conta da vitrine, fala que alguém se interessa pela vitrine e ele aparece prestando atenção na vitrine. Quando ela apresenta aquele momento histórico da comparação do Wall-E, essa cena termina mostrando um cachorro no Wall-E e ele com o cachorro dele, né, que é da ex-namorada dele. Os dois tiram fotos, os dois tirando fotos ao mesmo momento, o óculos no Wall-E e ele colocando o óculos. Ela faz um manequim tipo um Wall-E, né, e coloca o óculos do Wall-E e ele coloca. O coração de capuz. A natação, que a gente tem certeza que eles vão se encontrar, que ela finalmente vai pra natação e ele fala que ele vai começar a natação. Os olhares pela janela na Medianeiras, que inclusive, brilhantemente é colocado sobre a música. Uma música que narra aquele momento, que diz Unless you step into the light. E aí ela sai na luz naquele momento e eles se veem. O Vinícius, inclusive a camisa listrada do Wall-E, inclusive a camisa listrada do Wall-E que ele tá usando no final, tava em uma das vitrines que ela montou. Exatamente essa que eu tô falando do óculos, mas eu não tinha reparado que era da vitrine que ela montou. Olha, que incrível, assim, é um filme muito bem amarrado, né? A gente consegue ver muito bem pelos detalhes, né? O anúncio, né? Tudo que você precisa e ela exatamente debaixo da seta na medianeira e o dele no meio da cueca do cara, Absolutely Joy. A Letícia, a música que eles estão ouvindo ao mesmo tempo, depois o mesmo filme, que... que filme é? Eu acho que é um filme do Woody Allen, mas eu não tenho certeza. Quem souber qual é o filme que eles estão assistindo ao mesmo tempo, coloca aqui. Mas o filme que eles estão assistindo exatamente ao mesmo tempo... E aí, finalmente, quando eles começam a se relacionar, a se conectar pelo chat, que é, tipo, basicamente o chat da UOL, que quem pegou essa época também, essa aí é mais antiga que a MSN. Bombava antes da MSN, pelo menos. Hoje em dia seria aquele outro aplicativo, Omegle, não é? Não é assim que diz? A Letícia Oliveira, a música que eles estão ouvindo ao mesmo tempo. Aí o Vinícius tá falando do filme, creio que seja o Annie Hall mesmo. Ah, sim, agora tudo faz mais sentido. E pra finalizar, não sei se vocês separaram isso, mas logo antes dela abraçar o manequim, Manhattan do Woody Allen, eu acho que é, Wagner. Eu acho que é. Mas assim, não tenho certeza, vou pesquisar. Antes dela abraçar o bonequinho dela, antes dela abraçar o manequim e de mostrar o apartamento dela amplo, quando ela, tipo, realmente tá se reerguendo, mostra que ela tem um bonequinho, tipo, da noiva fantasma. Eu acho que é da noiva fantasma. E aí, no fim do filme, tipo, no extra credits ali deles contando a relação deles, ironicamente, por um vídeo no YouTube, o microfone é o noivo do mesmo filme. E é na casa dele, dá pra ver que é na casa dele pelo cenário. Então, assim, realmente é aquela coisa de se completar. Aí, finalmente, eles se encontram. Eu acho que esse filme desperta muitas reflexões sobre viver e simplesmente existir, sobre
questões que a gente muitas vezes não para pra pensar do porquê estar morando onde eu moro, estar fazendo o que eu faço, porque eu tô me submetendo a morar num apartamento pequeno em que não bate sol, e é uma coisa tão óbvia, né? Somos natureza, o sol vai fazer diferença. E ele traz essas questões pra nós nesse momento que a gente tá sendo obrigado a ficar muito em casa, né? Fomos obrigados a passar grande parte do nosso tempo confinados dentro de um apartamento e realmente entender como que o ambiente, como que os prédios, como a moradia influencia sobre o nosso comportamento e influencia na nossa felicidade, na nossa existência. E ter um filme que utiliza exatamente disso pra falar de relações humanas e que, além de tudo, termina com um final que dá quentinho no coração, é uma coisa realmente muito especial. Bem, eu poderia ficar horas e horas e horas falando aqui de outras frases que me marcaram, de outros pontos que eu tenho para conversar com vocês. Tem muitas coisas aqui anotadas sobre o ruído da cidade, sobre tudo. Mas, sim, o Wagner... verdade, tô pedindo pra eu falar do McDonald's, esse ponto realmente é muito importante. Conclui que esses encontros são como os do McDonald's. Nas fotos tudo é melhor. Maior e mais apetitoso. Cada vez que eu vou a um encontro, sofro a mesma decepção que tenho em frente a um Big Mac. Verdade. A Letícia tá falando que não esperava um final tão acolhedor. Eu também não. Engraçado, né? Eu acho que dá uma pontinha de esperança, assim. E é isso, assim. Apesar da gente ter vários Big Macs na nossa vida, chega uma hora que a gente tem um hambúrguer artesanal maravilhoso esperando, assim, no fim da estrada. E eu acho que é sobre isso. Bem, hoje a live foi um super desafio porque tivemos problemas técnicos e acabei me perdendo um pouco em todo esse cai e volta, mas eu espero que vocês tenham curtido a pauta do Cinema em Pauta. Medianeiras é um filme muito especial e a gente continua aqui aberto para sugestões. Eu queria avisar para vocês que a próxima pauta do Cinema em Pauta já está disponível para ser votada, a gente já lançou a enquete, a gente vai divulgar em todas as nossas redes. E eu queria muito que você me falasse qual filme que você prefere, qual filme que você quer. Os filmes que ficaram de fora dessa votação, que realmente foi uma votação muito, muito, muito participativa, eles vão voltar e a gente vai cotá-los para próximos episódios. Podem ficar tranquilos. Nessa a gente deu uma esperada para surgir novas possibilidades, mas eles vão voltar porque realmente a votação foi bem acirrada. A Medianeiras ganhou por 1 voto. Mas é isso. Quis o destino que fosse Medianeiras, assim como quis que nossos protagonistas só se encontrassem em 99 do segundo tempo e a gente ficou lá torcendo. Que bom que vocês votaram. Fico muito feliz, Vitor e Luiz. É bem importante pra gente, afinal a gente faz isso aqui pra vocês, né? É uma troca. O Cinema em Pauta é sobre isso. E antes de ir embora, vou divulgar outro programa que apresento também, que também é sobre troca, que é o Papo Franco, que vai acontecer quarta-feira na minha página no Instagram. A gente vai falar sobre presença, que é uma coisa acho que tá muito ligada ao Medianeiras, né? A mensagem que ele quer passar, com uma pessoa muito, muito especial. Então eu convido você pra ir lá conferir também. Bem, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Erika Franco e semana que vem a gente talvez já volte com uma edição especial do Cinema em Pauta. Eu dou mais informações em breve, mas de toda forma, daqui a 15 dias, com certeza, o nosso encontro já tá marcado aqui, segunda-feira, 6 horas, com você, pra discutir e trocar sobre mais um filme muito especial pros nossos corações. É isso. Muito obrigada por terem participado. Um beijo pra vocês e se pensarem em outros tópicos de discussão sobre Medianeiras, comentem aqui nos comentários que a gente continua essa troca super especial. Beijocas. É tão difícil fazer isso aqui.